Vai começar o Campeonato Brasileiro, amanhã tem Série B, é o Cruzeiro em campo contra o Confiança, Batistão e Aracaju às 4:30 transmissão claro, show de esporte da Super, com o nosso Oswaldo Reis, o Piquitito, Arthur Moraes, Cadu Doné, o timaço do Super FC neste final de semana, claro, na transmissão dos mineiros no Campeonato Brasileiro. E a Raposa, além da estreia, hoje entrevista do técnico, confirmação de diretor indo ou não, Arthur Moraes dando aquele raio-x. Um abraço, boa noite, Arthur. Boa noite, Léo Campos, companheiros. Brasil e Londrina ficaram no 0, né, ô Léo? Ficaram no 0-0. Confirmando aqui pra você, até então, pois eu tava acompanhando, tava no empate mesmo, Arthur. 0-0. Pois é. Isso é bom, né? Isso é bom. Se ganhar amanhã, já tá na frente. Mas hoje teremos mais 3 jogos aí pra essa abertura, né, de Série B, o Guarani com o Vitória, o Náutico com o CSA, o Vila Nova com o Botafogo. Perfeito. Então, a matemática é o seguinte, seu Piquete. Os 3 vão empatar. Todo mundo hoje, né? Os 3 vão empatar. Então tá bom. Aí o Cruzeiro já pode ter uma grande arrancada. Bom, sem perda de tempo, técnico Felipe Conceição falou após o último treinamento em Aracaju, respondendo, claro, a várias perguntas formuladas aí pela imprensa. Perguntas, claro, que foram enviadas aí pelos jornalistas. O treinador foi perguntado sobre as intenções dele com o zagueiro Paulo e o meia Marco Antônio. Mas antes, né, o meu caro Léo Campos, me ajuda aí? Sim. Porque o Felipe Conceição, antes de responder as perguntas, ele se antecipou e se manifestou, né, a sua solidariedade, os seus sentimentos pelo falecimento de Hilton Chaves, que foi um grande jogador no passado, foi um grande treinador, que fez história, inclusive no Cruzeiro, não só como jogador, mas como treinador e com grandes conquistas. Não foi exatamente isso, Léo Campos? Isso, Arthur. Hilton Chaves, que morreu aos 84 anos, né? Até tem passagem pelo Atlético, mas foi o técnico que mais comandou a Raposa, ex-volante. E o Felipe Conceição fez questão de homenageá-lo antes da entrevista coletiva. Vamos a ela, então. Queria dar meus sentimentos para a família do Hilton Chaves, né? Um grande jogador e treinador, né, com a passagem marcante pelo Cruzeiro e que tem grande admiração da torcida do Cruzeiro e nossa também. Então, meus sentimentos, que a família seja confortável nesse momento, confortada nesse momento e que onde ele esteja em paz e tranquilo. Oswaldo Reis, Piquetito, eu acho que mais do que o Cadu Doné, que não foi da geração, claro, do Hilton Chaves, eu acho que você pode comentar com mais propriedade, né? O que a gente tem perdido aí não só pra Covid, né? Mas perdendo aí grandes desportistas, grandes nomes, também do nosso futebol, de um modo geral, e o futebol mineiro, né, Piquetito? E Hilton Chaves teve a sua representatividade, naturalmente. Um grande jogador, um grande ser humano, tive a oportunidade de entrevistá-lo várias vezes, não vi jogar, mas em vídeos poucos, né? Porque ele pegou de uma fase anos 50, 60, campeoníssimo, né? 67, 68, 69 como jogador, depois ele emendou 73, 74, 75 como treinador do Cruzeiro. É o treinador que mais vezes atuou comandando o time celeste. É uma marca muito importante, a sua família cruzeirense, mas ele jogou também no Atlético, jogou no América, trabalhou nas 3 equipes como treinador, um homem de visão, um homem do sossego, da calma, vivia na sua chácara em Brumadinho, acompanhava o futebol, mas muito a família, muito amigo dos amigos, uma grande figura. Quem teve a oportunidade de conviver um pouco, ou de estar um pouco com o Hilton Chaves, sabia e pôde conviver um pouco com essa alegria, com a verdade que ele tinha sobre o futebol, a maneira como ele falava de Wilson Piado, de Procópio, que era grande amigo seu, como todos, né, daquele timaço de 1966, que ele também é campeão brasileiro de 1966, jogou no meio de campo, era um volante com visão, sabia jogar, que descansa em paz. É uma perda
irreparável para o futebol mineiro, para o futebol brasileiro. Ele jogou com o Procópio por muitos anos, grandes amigos, e defenderam também, além do Cruzeiro, de outros clubes em Minas Gerais, a seleção mineira quando havia competição nacional de seleções. Pois é, que esse tudo aí, o Pequetito enriquecendo o que representou Hilton Chaves, que Deus o tenha em um bom lugar. Bom, Felipe Conceição foi perguntado sobre as intenções dele para com o zagueiro Paulo e o meia Marco Antônio. Novidades na lista de relacionados. Todos os atletas que estão treinando com a gente diariamente fazem parte do grupo do Brasileiro. Se no meio do caminho ou em algum momento desse percurso, seja nessa temporada ou na outra, o Cruzeiro receber propostas e que seja interessante para qualquer atleta e para o clube, será feito. Então não tem nada definido, né, de maneira eterna, e nem nenhum atleta que esteja treinando com a gente fora dos planos, né? A gente já fez os ajustes que tinha que fazer no elenco. Se acontecer alguma situação que seja boa para qualquer um dos atletas e para o clube, não vejo também nenhum problema. Acho que a gente está forte, conta com todos os atletas, e se os atletas que estão aqui ou que ficaram, né, não participam dessa convocação, fazem parte do elenco, todos são importantes, eu sempre disse isso. E se precisar de ajuste por alguma oportunidade para ambas as partes, será feito, mas em nenhum momento a gente se desfaz de nenhum atleta sem comunicar ou sem um comunicado oficial. Isso não foi feito, partiu mais de pessoas que comentaram, enfim, que eu vi na imprensa, mas que até por estarem aqui demonstra o nosso interesse nos atletas, de utilizá-los e de fazerem parte. São atletas jovens, assim como outros que temos no grupo, e que é natural um momento jogar mais, outro não, ou esperar a sua oportunidade. Isso faz parte do processo. É importante ressaltar o que eu sempre falei, que é o trabalho de médio e longo prazo com esses atletas jovens, e a gente está fazendo. Hoje aqui nessa convocação são 8 atletas, dentre os 22, são mais da metade abaixo de 23 anos aqui dentro do nosso elenco. Então a gente está construindo um Cruzeiro forte para o principal objetivo do ano, que é a Série B, mas um Cruzeiro ainda mais forte a médio e longo prazo, e todos esses atletas jovens fazem parte desse processo. É lógico que tem um merecimento, não é porque é jovem que tem que jogar. O atleta, ele faz por merecer no dia a dia, independente da idade. Fazendo parte do grupo, ele vai brigar pela titularidade nos treinamentos, e não porque veio da base do Cruzeiro. E uma pergunta feita pelo repórter Josias Pereira: como que Marcinho e Claudinho não foram relacionados? O Felipe Conceição então respondeu se está satisfeito com o elenco ou acredita que precisa de reforços para o setor de meio campo. Em relação ao meio campo, né, de maneira separada, é complicada essa análise. A equipe do Cruzeiro foi a que mais finalizou no Campeonato Mineiro, ou seja, ela foi a que mais criou chances de gol, reais de gol no Campeonato Mineiro. Então são números que demonstram a nossa evolução na parte ofensiva e a nossa evolução na construção das jogadas, né? No domínio que a gente teve. Também foi a equipe que ficou com a posse de bola, né, maior do que o adversário na maior parte das partidas, então também tem esse número. Enfim, são números que nos mostram que ofensivamente hoje o Cruzeiro cria bastante, fez um número razoável de gols, passou poucas partidas sem marcar. Isso também nos dá força e uma expectativa positiva para a Série B, sabendo que ainda temos coisas a melhorar, a crescer, e que com o passar do tempo vai ficar cada vez mais forte. Mas esse padrão de jogo que nós fomos contratados para construir, esses números demonstram a efetividade nisso, e estou satisfeito sim com o elenco. É lógico que se aparecer uma oportunidade ou outra que agregue ao nosso elenco, a gente vai aproveitar, mas hoje eu estou bem satisfeito em todas as posições dentro do elenco que a gente tem. Para fechar, ainda sobre o elenco, o treinador destacou que não busca um novo reforço para o ataque, mesmo com a saída de William Potker. Não, hoje a gente não está pedindo nenhum tipo de contratação, e sim, se aparecer alguma
oportunidade onde a gente possa agregar, a gente vai aproveitar, né? Sempre aberto às situações do mercado. Mas hoje eu estou satisfeito com as opções que eu tenho. O Marcelo viajou para a seleção, mesmo assim nós ficamos com o Sobis e com o Bissoli. Tem outros atletas também que podem realizar essa função dentro do elenco e estou bem satisfeito com as opções que eu tenho. Cadu Doné, a sua avaliação acerca das palavras do técnico Felipe Conceição, falando do meio-campo, falando dos garotos Paulo e Marco Antônio e descartando o reforço para o setor ofensivo. Boa noite. Grande Tutu, boa noite, um abraço para você, Piqui, querido Léo, os nossos ouvintes. Só uma palavrinha rápida, o Piqui foi perfeito ali sobre o Wilton Chaves. Claro que eu não tenho o mesmo conhecimento enciclopédico a respeito dele, mas uma coisa que me chamou muita atenção, viu, Piqui, que assim, isso que você falou, ser campeão pela seleção mineira, hoje pode parecer estranho, mas na época não só existia, como era muito valorizado, né? Ele foi campeão brasileiro com a seleção mineira. Disparado o técnico que mais dirigiu o Cruzeiro, né? 389 jogos, o segundo colocado é o Levir Coupe com 256, e tem uma coisa muito legal na carreira dele, ele chegou a ser por pouco tempo técnico e jogador ao mesmo tempo, né? Então era um cara que já tinha liderança